Fala aí, nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beijo, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi para você de casa. São Paulo anuncia novo reforço para a temporada, diretor e treinador falam sobre as recentes vendas no São Paulo, Rian Francisco brilha e agita a torcida, Casemiro no mercado, Manchester topa emprestar e até pagar parte do salário, a torcida tricolor ficou agitada nas redes sociais, viu? São Paulo para a nova chegada, tudo isso e muito mais de conta a partir de agora, fica até o final, não saia por nada, deixa o like que ajuda demais o crescimento do canal, se inscreva aqui se você não for um inscrito, e ativa também a sineca para receber as notificações de novos vídeos, para você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi e nenhum vídeo aqui deste canal, mas antes, antecipe já o seu FGTS com a Mais Ágil, vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, clica lá e com eles você consegue antecipar o seu FGTS em até 10 anos e o dinheiro cai na sua conta em até 24 horas e todos os meses você concorre a uma camisa oficial do seu clube do coração, tá? Para você que tem direito a FGTS, se você não sabe se você tem direito a FGTS, vai lá, clica aqui no link no primeiro comentário fixado, entre em contato com eles pelo WhatsApp, eles vão te passar todas as orientações e vão ver se você tem direito ou não. Se você tiver, você consegue antecipar até 10 anos e o dinheiro vai cair na sua conta em até 24 horas para você pagar uma dívida que já venceu ou que tá prestes a vencer, ou até mesmo fazer um investimento a curto prazo, pagar IPVA, IPTU, né? Todas essas contas aí que ele tem no comecinho do ano, material escolar das crianças, que o negócio é louco em janeiro, né, rapaziada? Link aqui no primeiro comentário fixado, antecipe já o seu FGTS com a Mais Ágil, roda a vinheta, editor, e bora pras notícias. E ontem vimos brilhar a estrela de Rian Francisco, que entrou no segundo tempo, faltando 10 minutos para acabar o tempo regulamentar e decidiu a partida para o São Paulo com um golaço, mostrando frieza, mostrando categoria, qualidade, é um fenômeno. Vale destacar também, rapaziada, a partida aí do Rodriguinho, que entrou também no segundo tempo e foi muito bem, né, criou boas oportunidades, fez boas jogadas, né, jogou mais solto do que a gente estava acostumado a vê-lo, foi muito bem, tomara que tenha uma boa sequência. Zubeldia falou sobre usar a molecada no time de cima do São Paulo, o treinador detalhou aí os planos de como isso pode acontecer e disse o seguinte, abre aspas, no que diz respeito aos jovens, eu sempre disse que é preciso planejar, temos a notícia que esses garotos vão trabalhar com a gente, falei com todos, fecha aspas, tá? O Zubeldia também revelou que queria levar alguns desses jogadores aí para os Estados Unidos para fazer a pré-temporada lá e jogar a FC Series, porém, não aconteceu por conta da copinha, olha só o que disse o treinador. Nesse contexto, tínhamos planejado levar os meninos, Rian, Alves, Hugo, Ferreira, para a pré-temporada na Flórida. Quando falei com a comissão, me disseram que tinham que ficar aqui para jogar a copinha, disse o Zubeldia. O treinador também pediu aí 2 meses aí para planejar e ver quem vai ficar no time principal e quem vai voltar para as categorias de base, para que os meninos não fiquem aqui e não sejam aproveitados, né? Então vai ficar só quem realmente vai ser aproveitado. O treinador disse o seguinte na coletiva, abre aspas, agora começa outra fase, ver quais jogadores podemos adicionar ao elenco principal nesses 2 meses, fecha aspas. A princípio, Rian Francisco e Hugo permanecerão aí no time principal, principalmente o Hugo que já esgotou, já estourou o limite de idade, né? Mas o Hugo vai voltar quando ele se recuperar de lesão, uma lesão grave ali no ligamento cruzado anterior do joelho direito. O prazo de recuperação é de mais ou menos 6 a 8 meses mais ou menos, então há bastante tempo, né? Ferreira, Alves, Mike também terão oportunidades aí para mostrar um pouquinho do seu futebol e tentar convencer os Zubeldia e sua comissão técnica de que podem ser importantes aí, porque o calendário é extenso, né, rapaziada? É muito apertado. E hoje o São Paulo já se reapresentou no CT da Barra Funda, né, em preparação para o clássico deste sábado contra o Santos, a princípio na Vila Belmiro, mas depois falou-se em Pacaembu e tal, mas acabou que o Santos manteve a partida na Vila Belmiro, partida essa que vai ser às 8h30 da noite e muito provavelmente teremos a apresentação oficial de Neymar, que está de volta ao Peixe após 12 anos, né, rapaziada? Pô, bacana demais ver o Neymar de volta ao futebol brasileiro, aí volta o Oscar, temos o Lucas, é muito bom ver esses grandes jogadores em solo nacional novamente, né, rapaziada? Bom, eu gostei bastante, não é meu time e tudo mais, mas eu gostei bastante. Bom, tomara que o Neymar não jogue bem contra o São Paulo quando ele jogar, né? Inclusive no treino de hoje, Rian Francisco treinou aí com o time principal, uma promessa da base, vem jogando demais, boa sorte ao Rian e toda a molecada. O Santos tá em baixa, né, no Campeonato Paulista, nesse início de temporada, eles estão numa pequena crise, somam 4 pontos apenas, com 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas em
5 jogos. Já o São Paulo vem embalado e invicto na competição, venceu no Majestoso, venceu ontem também, soma 10 pontos com 3 vitórias e um empate e com um jogo a menos, tá? Promessa de um grande jogo, de um grande clássico na Vila Belmiro. O São Paulo é favorito, mas o Santos não é bobo, né, rapaziada? O São Paulo vai voltar com o time titular e vai pra cima aí com força máxima. Ontem praticamente todos os titulares foram poupados nessa partida de ontem, né? Só o Caleri que entrou no segundo tempo, né, fez algumas jogadas ali, acolá e tal. Teve jogadores que nem foram relacionados, como Luciano, Lucas Moura e os etc, né? Vencer esse clássico aí dará uma grande tranquilidade ao São Paulo. Vencer 2 clássicos aí no espaço de 7 dias é maravilhoso, vai dar uma tranquilidade muito boa para trabalhar visando o restante da temporada. Boa sorte ao São Paulo, estamos confiantes na vitória. E a venda de William Gomes segue sendo assunto no São Paulo, viu, nação? Muito por conta dos valores absurdos de baixos que foram acertados pela venda do atleta. Carlos Belmonte falou sobre a venda e sobre os valores. Preparem-se para ouvir grandes lorotas, balelas e contradições. Abre aspas. A venda de William Gomes foi muito adequada. Temos que pensar na minutagem do atleta. Ele não teve uma grande minutagem, apesar de ser um espetacular jogador. Com a chegada do Oscar, vai diminuir ainda mais a minutagem. Oscar, Luciano, Caleri, Lucas Ferreira. O William seria o segundo reserva do lado esquerdo. Ficar no São Paulo iria travar o crescimento dele. O valor dele de mercado talvez não atingisse o valor que conseguimos agora. Temos metas orçamentárias a cumprir e pagar esse recurso que é importante, fecha aspas, disse aí o Carlos Belmonte. Mas será mesmo que o William Gomes não teria minutagem? Nada melhor do que o próprio treinador falar a respeito disso, né? Em entrevista coletiva ontem, o Zubeldia disse o seguinte: acontece que o William Gomes teve um ano bom, apesar de não ter jogado muito e possivelmente se ficasse aqui teria mais algumas partidas e continuaria crescendo. Não na velocidade que muitos pensam, mas na velocidade lógica de um menino que está sendo formado, fecha aspas. Olha a importância do que o Zubeldia falou. É um menino que está sendo formado ainda, que poderia ter mais minutagem. Agora tá caindo uma baita de uma chuva e vocês vão ouvir muito aqui porque eu não tenho a cortina acústica ainda, tá, rapaziada? Enfim, que fique claro que o William teria oportunidades, mas não seria titular absoluto, assim como o Rian Francisco não vai ser também. Mas que com um calendário tão apertado e longo como é o calendário do futebol brasileiro, ele teria sim mais minutagem do que teve ano passado. Se for levar por esse lado então, gente, o Rian Francisco também vai ser vendido daqui a pouco, porque ele não vai ser titular absoluto. O Rian Francisco vive situação parecida com a do William Gomes, ele é o segundo reserva. Titular é o Caleri, reserva é o André Silva e o Rian é segundo reserva. Se for pela lógica do Belmonte, o Rian vai ser vendido também a dinheiro de pinga, porque vai ser o segundo reserva e não vai ter minutagem. A fala do Belmonte é completamente contraditória, assim como toda essa gestão que ele participa. Infelizmente é isso. Eles venderam mal o jogador, o William Gomes no caso, pelas burradas que fizeram antes, e agora estão tentando corrigir, é simples assim. Mas vocês acham, rapaziada, que eles vão admitir isso? É claro que não, o ego desses caras tá lá em cima, rapaziada. Então eles não vão admitir isso, mas seria mais simples falar assim: nós estamos devendo salário para jogadores, nós estamos devendo para clubes, estamos devendo para um monte de gente, temos que pagar e vamos vender o William Gomes a dinheiro de pinga porque não tem para onde recorrer. É simples, é só joga transparência com a torcida, cara. Seja transparente com o torcedor, porque o torcedor não é idiota. O torcedor tá vendo a realidade do clube. Não adianta você falar que o menino não teria oportunidades, sendo que nós temos aí um calendário insano. E vai ter que dar oportunidade pra molecada sim, porque não temos um elenco robusto. O William Gomes iria ter minutagem, o William Gomes teria oportunidades. Venderam porque foram incompetentes antes e fizeram um monte de burradas por aí. Um monte de contratações sem sentido. E venderam também porque estão loucos pra comprar o Rua Tressoldi por 30 milhões de reais um zagueiro. E aí você vende uma grande joia sua por 50 milhões de reais. Pô, vocês estão de parabéns, cara. Vocês são gênios. E agora liberaram Moreira de graça por empréstimo com passo fixado em 3 milhões de euros. Vocês são gênios. Vocês são gênios. Bom, Belmonte falou sobre todas essas negociações aí. Eu não posso nem ficar me esforçando muito por causa dos pontos que eu tenho aqui no dente, mas não dá, cara. Bom, ele falou sobre as negociações e sobre o Wendel e disse o seguinte: na verdade, a negociação para a vinda do Wendel foi casada com a ida do William Gomes. Depois houve a proposta pelo Moreira, uma segunda oferta. A gente achou que era o momento de ele ir por empréstimo, já que não seria tão utilizado aqui, fecha aspas. E por que raios o Moreira não seria utilizado aqui, cara? Sendo que, já falei, o calendário é insano, é bizarro. E cara, é ridículo como esses caras se contradizem a cada entrevista.
É só deixar esses caras falarem, que a gente vai saber toda a verdade sem eles falarem a verdade. Porque eles não falam a verdade, só que eles se contradizem tanto que a gente sabe o que tá acontecendo. Amadorismo puro. Liberaram Moreira de 20 anos de idade, né, e trouxeram o Cedric, de 33. Isso que eu chamo de um grande planejamento, viu, nação? Ontem o São Paulo anunciou oficialmente a contratação de Cedric Soares. Como eu trouxe na semana passada, o Cedric assina por 3 meses contrato de produtividade com salário baixo e com possibilidade de renovação até o final da temporada, caso ele atinja aí algumas metas estipuladas no contrato. Se atingir, o contrato vai ser renovado até o final do ano. Cedric falou sobre sua chegada ao tricolor e disse o seguinte, abre aspas: estou muito feliz de estar aqui. Meu objetivo é ajudar o grupo e que a gente consiga vencer juntos. O São Paulo é um clube enorme, que representa uma grande parte da história do futebol brasileiro, com muitos torcedores, e nós temos que representá-los. Por isso, temos que dar a vida em campo, fecha aspas. Já gostei da fala do Cedric aí, que chegou aí chegando, né? Seja bem-vindo, Cedric Soares, que consiga aí ajudar o time enquanto estiver aqui, né? E atenção, tá, nação? O Cedric já chegou, já é jogador do São Paulo. O que nos resta é torcer para que ele dê certo, para que ele jogue bem, para que ele ajude o time. Eu vi um monte de comentário no anúncio dele lá, criticando o cara nem entrou em campo ainda, velho. Então, isso não vai resolver absolutamente nada, pelo contrário, talvez até prejudique. Vamos dar apoio ao cara, que vem da Europa, vem com experiência, qualidade técnica, não joga mais de um ano, praticamente quase um ano, eu sei, mas vamos apoiá-lo, cara. O Cedric não tem nada a ver com as burradas que a diretoria do São Paulo fez nos últimos anos. O Cedric chegou agora, então que a gente possa apoiar esse grande reforço que chegou. Eu sei que tá um tempo sem jogar e tudo mais, mas é um cara de nome, é um cara que tava na Europa, é um cara que tem experiência, é um cara que pode ajudar e vem para um setor carente no elenco. Muito provavelmente vai tomar a vaga do Igor Vinícius, né? Essa que é a verdade, já que o Moreira foi embora, porque o Moreira não seria utilizado aqui, mas o Cedric será, hein? O Moreira não, mas o Cedric... Quando eu falei que o Zubeldia não gostava do Moreira no ano passado, muitos duvidaram, né? Tomei essa aí pra vocês agora. E no São Paulo a gente sabe que não há nada que não esteja ruim, né? Que não possa piorar. E eu falei pra vocês no canal secundário, e eu vou falar aqui também porque teve muitos pedidos, né? Pô, bem, você vai falar só lá, não sei o que. Nem todo mundo que é inscrito aqui é inscrito lá. Então quem me acompanha lá sabe da quase volta do Rigoni pro São Paulo, né? Eu falei sobre isso lá, e ela estaria condicionada à contratação de Gonzalo Montiel, que acabou não vindo, foi pro River Plate, e só por isso Emiliano Rigoni não voltou ao tricolor. Isso tudo por conta de pressão de empresário, né? Se você quiser que eu fale mais sobre essa situação do Rigoni aí, comente aqui abaixo que eu posso trazer um vídeo falando sobre isso aqui neste canal, tá? Pois bem, e não é que esse negócio aí que foi feito com o Rigoni agora foi feito no São Paulo também. O Oscar foi anunciado como super reforço do São Paulo, e meu nariz está coçando mais que tudo, né? Mas junto com a vinda do Oscar, já estava alinhada a chegada do Cedric também. Cedric está treinando no CT da Barra Funda, rapaziada, há 3 meses sem ninguém saber. Ou seja, o São Paulo voltou a estar nas mãos de empresário, porque o mesmo empresário do Oscar, o Juliano Bertolucci, também é empresário do Cedric Soares. E o Oscar veio o Cedric veio na mala do Oscar, né, praticamente. Essa que é a verdade. Vale lembrar que o Jamal Lewis também veio para o São Paulo no ano passado, e não foi uma indicação do Zubeldia, não foi um trabalho de scout, não, foi indicação de empresário. O São Paulo não precisa de scout. Os empresários que colocam jogadores aí no São Paulo, o São Paulo vai colocando porque deve favor para eles. A verdade é que o São Paulo voltou a ser refém de empresário que faz a diretoria de cadelinha. A diretoria do São Paulo é cadelinha de empresário, gente. Agora, não podemos pegar birra do Cedric por conta da omissão na diretoria, né, gente? Não vamos perder tempo com isso, não. O cara vai chegar, o cara já chegou, e nós temos que apoiar e torcer para que dê certo. Essa é a verdade. Se não der certo, cobra quem tem que cobrar, que é a diretoria. Ponto final. E o Casemiro voltou a agitar aí a torcida tricolor nos últimos dias. Isso acontece pois o volante foi colocado à disposição no mercado. Há algumas semanas surgiu um papo de ele ir para a Arábia Saudita. O Al Nassr teria oferecido um bom contrato, um bom salário para o jogador, salário esse que colocaria o Casemiro como um dos jogadores mais bem pagos na Liga Saudita, né? O Manchester United estaria disposto a aceitar uma oferta na casa dos 25 milhões de libras, 158 milhões de reais na cotação atual mais ou menos, e pelo mecanismo solidário da FIFA, o São Paulo teria direito a 3% desse valor, que neste caso daria 5 milhões de reais mais ou menos, tá? Até então, o negócio não acabou vingando, né, nação? Eis que surge uma nova informação sobre a situação do volante. O Manchester United estaria disposto a liberar o Casemiro por empréstimo nessa temporada, e mais, os ingleses, os Red Devils,
Devils, né, estariam dispostos aí a pagar parte do salário do jogador. A torcida do São Paulo então se empolgou nas redes sociais e falou assim: volta Casemiro, volta! Apesar disso, rapaziada, Casemiro no São Paulo é totalmente fora da realidade. Por mais que o Manchester United ali pagasse parte do salário do jogador, seria impossível o São Paulo contratar, até porque o Casemiro recebe cerca de 300 mil libras por semana, 9 milhões de reais por mês. Nem com o Manchester United pagando seria possível o São Paulo arcar com as despesas. Fala que o Casemiro nunca se mostrou com vontade de voltar ao tricolor até o momento, né? Para Casemiro voltar, primeiro ele teria que querer, fato, e depois teria que estar livre para o São Paulo conseguir renegociar o salário dele por um valor bem menor, inclusive, né? Apesar de ter a chance de ser emprestado, não será para o São Paulo que o Casemiro virá, né? Bom, com a chegada do Cedric, o São Paulo encerra o ciclo de contratações nessa janela de transferências. A diretoria afirma que o elenco está super competitivo, hein? Em relação ao elenco do ano passado, o último a chegar ao tricolor será o Wendel, que já foi liberado pelo Porto. Ontem ele nem treinou no CT do Porto por conta disso, está liberado lá. E a expectativa é que o Wendel chegue até o final de semana no Brasil para realizar os exames médicos e assinar o contrato. O Wendel já tinha assinado um pré-contrato com o tricolor e chegaria de graça em julho, mas o São Paulo sempre quis aí a liberação imediata do atleta e conseguiu finalmente, né? Por mais que tenha que ter vendido aí uma grande joia de Cotia para conseguir isso, mas tudo bem. O Wendel é esperado nos próximos dias, vamos aguardar. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Tamo junto, forte abraço, até o próximo. Fui, é nóis, vou coçar meu nariz, tá demais hoje.